Cirilo nasceu no ano de 370 no Egito. Era sobrinho de Teófilo, bispo de Alexandria, e substituiu o tio na importante diocese do Oriente de 412 até 444, quando faleceu aos 74 anos de idade. Foram 32 anos de episcopado, durante os quais exerceu forte liderança na Igreja. Devido à rara associação de um apurado e profundo conhecimento teológico e de uma humildade e simplicidade próprias do pastor de almas. Deixou muitos escritos e firmou a posição da Igreja no Oriente. Sua grande obra foi mesmo a defesa do dogma de Maria como a Mãe de Deus. Ele se opôs e combateu Nestório, patriarca de Constantinopla, que professava ser Maria apenas a mãe do homem, Jesus, e não de um que é Deus da Santíssima Trindade, como está no Evangelho. Por esse erro de pregação, Cirilo escreveu ao Papa Celestino, o qual organizou vários sínodos e concílios, onde o tema foi exaustivamente discutido. Em todos, esse Papa se fez representar por Cirilo. O mais importante deles talvez tenha sido o Concílio de Éfeso, em 431, no qual se concluiu o assunto com a condenação dos erros de Nestório e a proclamação da maternidade divina de Nossa Senhora. Além, é claro, de considerar hereges os bispos que não aceitavam a santidade de Maria. Cultuado na mesma data por toda a Igreja Católica, do Oriente e do Ocidente, São Cirilo de Alexandria, célebre padre da Igreja, bispo e confessor, recebeu o título de doutor da Igreja 13 séculos após sua morte, durante o pontificado do Papa Leão XIII. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. E desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. E com o vídeo de hoje, mais um episódio sobre os doutores da Igreja. E São Cirilo de Alexandria, além de ser doutor da Igreja, ele faz parte dos assim chamados padres da Igreja, pois elabora alicerces da doutrina da fé cristã. E bem mais agradável teria sido para o patriarca de Alexandria guardar silêncio e conservar uma vida tranquila e pacata. Mas podia se manter em silêncio quando a fé se encontrava em tão grave perigo? E veremos ao longo desse vídeo as principais heresias referentes ao entendimento da natureza de Cristo no momento vivido por Cirilo, e por assim dizer, ele contribui para o esclarecimento de fé, então contrapondo aos pontos heréticos. Numa das ruas de Constantinopla, que era em muitos aspectos a primeira cidade do mundo de então, dois homens de meia idade caminhavam a passos largos. Suas vestimentas suntuosas, confeccionadas com ricos tecidos, pareciam ser das melhores. Enquanto andavam, uma calorosa conversa estabeleceu-se entre eles. Não, não, Jesus não era Deus e homem. A divindade estava sobre ele, como essa túnica está sobre ti. Até me parece ouvir ainda as palavras do último sermão. Jesus é para mim um Deus, visto que encerra Deus. Adoro o vaso por causa do seu conteúdo, a vestimenta por causa do que ela cobre. Não estou tão certo disso, respondeu pensativo o interlocutor. Há numerosos trechos das Sagradas Escrituras que não concordam com esta afirmação. Nunca leste no Evangelho o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Conforme está em João 1, versículo 14. Sim, mas como tu explicarias se Jesus fosse mesmo o Verbo, que ele morresse na cruz? Está claro, foi só a humanidade de Cristo que sofreu a paixão. E a discussão ficava cada vez mais delicada. Ambos sentiam-se como que pisando em ovos. Se foi apenas um homem que morreu na cruz, não se poderia atribuir mérito infinito
a seu sacrifício, e isso suporia negar a redenção. Que restaria então da fé católica? Estas e outras perguntas cruzavam o espírito dos dois personagens, quando por fim o mais convicto dentre eles disse com timidez: Eu também no início estive reticente. Todavia, ao saber que o principal defensor desta doutrina não é outro senão nosso ilustre bispo, aderia a ela do fundo do coração. E o bispo ao qual ele se refere é Nestório, de grande influência naquele momento do desenvolvimento do cristianismo, ao qual Cirilo se opõe na sua doutrina. Das grandes contribuições de São Cirilo vem dos seus embates apologéticos com Nestório sobre a natureza de Cristo. Como o Jesus humano que percorreu os caminhos da Judéia também era divino? Como foi aquele que governa nas alturas também aquele que deu um grito de abandono na cruz? E Cirilo afirmou que tanto o divino como o humano estão unidos e plenamente presentes na pessoa de Jesus. Digo que não convém nem ao Logos de Deus, separado da humanidade, nem ao templo nascido da mulher, não unido ao Logos, para ser chamado de Cristo Jesus. Embora as Escrituras às vezes falem de uma natureza ou de outra, divina ou humana, Cirilo argumentou que ele não é tratado injustamente por qualquer forma de falar, por conta da conjunção das duas naturezas em uma unidade. Cristo nasceu e deve nascer em Belém e existir desde a fundação do mundo. Assim, para Cirilo, o que acontece com Jesus, como humano, também acontece com Deus e vice-versa. O termo teológico para isso é communicatio idiomatum, ou troca de atributos. Nestório, bispo de Constantinopla, objetou citando Lucas 2, versículo 52. Após o incidente do menino Jesus no templo, ele aumentou em sabedoria, em idade e em favor divino e humano. E Nestório inferiu que é aperfeiçoado aquele que aumenta pouco a pouco, assim que há uma separação presente em Jesus. Mas Cirilo respondeu que a divindade de Jesus poderia facilmente ter acontecido sem crescimento e mudança, mas teria exigido um caso monstruoso e uma violação das palavras da economia de salvação. Em outras palavras, o aumento de Jesus aconteceu porque o divino assumiu plenamente o humano. Com São Cirilo de Alexandria e, por assim dizer, os ares do Concílio de Nicéia, já começa a surgir as primeiras elaborações de um conceito teológico entendido como união hipostática, ou seja, Jesus 100% Deus, a natureza divina, e 100% homem, a natureza humana. É um conceito empregado principalmente na teologia, com referência à encarnação, para descrever a união das naturezas divina e humana de Cristo em uma pessoa, e é estabelecido por de fato pela Igreja Cristã no Concílio de Calcedônia em 451, alegando que nosso Senhor Jesus era Deus verdadeiro e homem verdadeiro, composto de alma racional e corpo. As duas naturezas de Jesus, humana e divina, são inseparáveis. Jesus vai ser para sempre Deus-homem, 100% Deus e 100% homem. Duas naturezas distintas em uma pessoa. A humanidade, Jesus e sua divindade não se misturam, mas se unem sem perderem suas identidades separadas. Jesus
às vezes vivia com as limitações de humanidade. Nós podemos ver isso em João 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Podemos também ver em João 19, do versículo 28. Depois, sabendo que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E outras vezes com o poder de sua divindade, conforme está lá em João 11, do versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Ou seja, a ressurreição de Lázaro. Nós temos também Mateus 14, do versículo 18 ao 21, a multiplicação dos pães. Então, nos dois casos, as ações de Jesus foram de sua única pessoa. Tinha ele duas naturezas, mas só uma pessoa ou personalidade. Então, a doutrina da união hipostática é uma tentativa de explicar como Jesus pode ser os dois, Deus e homem ao mesmo tempo. É, na verdade, uma doutrina que somos incapazes de compreender totalmente. Mas isso não quer dizer que não há aspectos de reflexão verdadeiros. É impossível para nós entendermos totalmente como Deus trabalha. Nós, como seres humanos finitos, não devemos supor que podemos compreender um Deus infinito. Jesus é o Filho de Deus por ter sido concebido pelo Espírito Santo, conforme está em Lucas 1, do versículo 35. Mas isso não significa que ele não já existia antes de ser concebido. Jesus tem sempre existido, conforme está em João 8, versículo 58. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E quando Jesus foi concebido, ele se tornou um ser humano em adição ao fato de ser Deus, conforme está em João 1, do versículo 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse sentido, Jesus é os dois, Deus e homem. Jesus tem sempre sido Deus, mas ele não se tornou um ser humano até ser concebido em Maria. Jesus se tornou um ser humano para poder se identificar conosco em nossas dificuldades. É isso que nós temos lá em Hebreus 2, versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. E mais importante do que isso, para poder morrer na cruz, para pagar pela penalidade de nossos pecados. Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em resumo, a união hipostática ensina que Jesus é 100% humano e 100% divino. O que nós estamos analisando é o olhar de hoje para o que aconteceu lá atrás. Mas se fosse possível voltar naquele momento dessas discussões teológicas, poderíamos estar num contexto ao qual enxergaríamos a situação ainda em desenvolvimento. Alguns vão apontar que o desenvolvimento de tudo isso ocorre no início, do cristianismo, ali da igreja primitiva, mas também temos o lado de alguns que vão apontar do desenvolvimento dos cristianismos, pois surgem doutrinas, elas se divergem, entram em um conflito apologético, ou seja, uma discussão sobre as doutrinas, a defesa da fé, e a partir desses embates e debates vai se purificando os elementos da fé e da doutrina. Vejamos agora na sequência algumas dessas heresias.
Principais heresias sobre a natureza de Jesus. Gnosticismo, do período de 134 a 160, afirma que Jesus Cristo jamais teve um corpo como o nosso. Segundo eles, o corpo de Cristo existia apenas aparentemente. Depois, o apoloniarismo, por Apolinário, bispo de Laodiceia, do ano de 310 a 392, e ele afirmava que Jesus não tinha espírito humano. Dizia: quem põe sua confiança em Cristo como homem, destitui-se da racionalidade e torna-se indigno de salvação. Depois temos o monofisismo, afirmaram que Jesus tinha ou teria uma natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. O quenoticismo, a doutrina quenótica, diz que Jesus não era Deus quando esteve aqui na Terra, uma interpretação errônea de Filipenses 2, versículo 7. Afirmam que Jesus deixou sua glória no céu para recuperá-la depois. E os nestorianos afirmam que Cristo tinha duas partes, uma humana e outra divina, como se Cristo tivesse duas personalidades distintas. E isso vai contra exatamente a união hipostática. Ele é inteiramente Deus, inteiramente homem. Ele não fica em um momento sendo apenas Deus, depois ele muda de personalidade e ele se torna homem e vice-versa. Ele é o que é, com a natureza divina e a natureza humana. Não são divisões do ser, mas a união, como é dito o termo. Mas até uma elaboração mais contundente acerca disso, essas heresias, elas permeavam o universo cristão da época. Ainda na dimensão cristológica, e aqui eu não vou prolongar muito sobre esse assunto, pois já tratei do mesmo em um outro vídeo da série A Virgem Maria na Patrística. E ao falar de Maria, nós não estamos saindo da cristologia. E aqui eu me refiro de forma específica a um dos dogmas marianos, do entendimento da realidade da Mariologia, que é o Theotokos. Alguns vão dizer, olha, eu até concordo que Maria é mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. Mas façamos a seguinte reflexão a partir das Escrituras. Convido você a pegar lá em Mateus 1, do versículo 18 ao 21, que está o nascimento de Jesus. Cristo foi assim, Maria, a sua mãe. Aí você pode me perguntar, mas aí não está tendo nada de novo, não está dizendo que Jesus é filho de Maria. Não, está dizendo que Jesus é filho de Maria. Não está dizendo que Maria é mãe de Jesus. Não, está dizendo que Maria é mãe de Jesus. E se Maria é mãe de Jesus, consequentemente, ela é mãe de Jesus, Deus. Não tem como você separar Jesus da sua divindade. Agora, quando fazem essa alegação, dizendo que é falso esse título de mãe de Deus, eles estão querendo, e aí utilizando de uma disfunção lógica e até mesmo teológica da parte de quem faz essa acusação. Nunca foi dito que Maria ela é mãe da substância divina de Jesus. Nunca foi dito que ela é geradora da substância divina de Jesus. Mas vejamos, por ordem biológica, ela é mãe da carne do Deus homem. E aqui não se trata de heresia, é muito pelo contrário, se trata de heresia quem nega essa realidade. E o que temos que
entender também do termo Theotoko, que é composto de duas palavras gregas, Theos e Toko, ou seja, Deus, parto. Literalmente, isso se traduz como portadora de Deus. Portadora de Deus ou que dá a luz a Deus. Ué, mas dizer que é portadora de Deus. Vamos fazer um outro raciocínio lógico. Se ela é portadora de Deus, qual que seria o futuro daquele ser que estava no ventre de Maria? Não era Deus? E a partir do momento que ele nasce, ela se torna mãe. Você fala, nossa, que coisa óbvia, né? Sim, é óbvio. Novamente, se está lá em Mateus 1, do versículo 18 ao 21, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe. Mãe não é só aquela que porta um filho, certo? Vamos lá. Nós temos uma mãe que adota um filho. Que beleza! Essas grandes mulheres que adotam um filho, que por vários motivos, né, chegam até esse ponto de adotar. Tá, mas naquilo que segue a lógica da natureza, a portadora de um filho que tem, né, essa bênção de carregar, né, portar um filho no seu ventre, ela já é mãe e se consolida a sua, por assim dizer, função de mãe quando o filho nasce. E aquele que nasce de Maria não é apenas Jesus, o homem isolado da sua realidade divina. Porque se esses que assim acreditam voltam àquelas heresias as quais eu já explicitei aqui. Você pode dizer, isso não faz lógica o que você está falando. Novamente, em nenhum momento diz que Maria ela é geradora de substância. Não foi Maria que se autofecundou. E aqui eu não trato de desrespeito à nossa Mãe Santíssima. Ela não se autofecundou. Ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo, conforme nós professamos no ato de fé. Então temos aqui uma dimensão cristológica, né? E São Cirilo ele trata muito sobre isso, e o embate dele é exatamente com Nestório. E Nestório vai na seguinte lógica: Maria não era mãe de Deus, Theotoko. Como a criatura poderia gerar o Criador? Mas aqui não está falando que ela é genetrix. O que é genetrix? Geradora de substância. Ela era mãe do homem Jesus e nada mais, conforme diz Nestório. Não, do homem Jesus, mas o homem Jesus não pode ser parado, né? Não pode ser separado do Jesus que é Deus. Então recorre à heresia. Ele está pegando a substância divina e dilacerando essa substância divina e retirando Jesus, como existissem dois Jesus. Aqui nós temos uma heresia. Ou que apenas, conforme alguns acreditavam que a estrutura humana de Jesus estava no corpo de Maria, e aí a substância divina ainda não estava no corpo de Maria, e apenas quando Jesus nasce, a substância ela vai ser integrada, uma outra heresia, conforme aquelas já apresentadas aqui. Então, nunca foi dito que ela é geradora do Criador. Nunca foi colocado Theotoko Genetrix. Aqui eu estou fazendo a mescla, né, de um termo grego e o latino. Então, quando Nestório faz esse levantamento, né, São Cirilo
na reflexão, né, como eu coloquei lá no início, né, não tem como separar essas realidades, né? A natureza, ele 100% homem, 100% Deus, é o Deus homem, não se separa. Mas às vezes há uma preferência de distorcer a lógica ou colocar conceitos aos quais não foram elaborados dentro da doutrina católica. Para tanto, é preciso esclarecer, né, até mesmo os conceitos de substância. Né? Genetrix substare, não é dito que ela é geradora da substância divina, nunca foi dito que a criatura fosse capaz de gerar o Criador. Essa não é a crença do Teotoco, simplesmente dizendo em correspondência aquilo que está em Mateus 1. Não está fugindo das Escrituras. Mateus 1, versículo 18 ao 21. O nascimento de Jesus, Cristo foi assim. Maria, a sua mãe. Mãe, mater. Jesus, filie. Concepite Spiritus Sancte. Então, não tem nenhum falso entendimento da doutrina católica. Pode aí, né, surgir discussões acerca de conceitos teológicos, mas a primeiro momento, né, como sempre foi colocado, não há pretensão nenhuma de dizer que Maria é geradora, né, do Criador ou geradora de Deus, colocando ou equiparando ela, né, a uma divindade. Não se tem, nunca se teve essa noção, né, de equiparar Nossa Senhora a uma divindade, ela não é uma deusa, e errado é quem pensa assim. E que possamos, então, entender os conceitos melhores. Agradeço novamente pela atenção. Inscreva-se no canal, né? Caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe aí seu comentário, né? Clique no joinha e para mais notificações, clique também no sininho. Até o próximo vídeo. Paz e bem.